vão exatamente estabelecer isso daqui, ó. Direitos sociais, direitos econômicos e direitos aqui culturais. Tem vários outros que você poderia colocar aqui, tá? Por exemplo, direito à alimentação, direito à moradia, direito ao transporte. Mas esses daqui basicamente são os mais conhecidos, tá? E aí, só para você entender de uma vez por todas o que é que significa isso daqui. Vejam, esses direitos aqui, pessoal, eles são chamados de direitos positivos. Por que direitos positivos? Porque, olhe para cá, ali eu coloquei que os direitos negativos, ou seja, essas liberdades, impõem um não fazer. Eu coloco uma linha demarcatória, eu passo um traço no chão e digo, fique daí para lá, não venha para perto de mim não. Esse é o ideário de liberdade. Aqui, nos direitos sociais, né, os chamados direitos econômicos e culturais, nós também os chamamos de direitos positivos. Por quê? Porque repare bem, como é que se concretiza direito social à saúde? O Estado tem que fazer o quê para concretizar? O município, a União, construir hospitais, contratar profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas ou quem quer que seja, através de concurso público. O Estado tem que abastecer a farmácia básica para distribuir medicamento para a população que não tem condições de comprar aqueles medicamentos. Então percebam que brevemente eu falei aqui desses exemplos. Esses direitos eles vão determinar o quê? O Estado tem que fazer alguma coisa, pô, para ele ser concretizado. Então aqui eu preciso que o Estado faça. E faça o quê? Ele implemente, ó, o que a gente vai chamar aqui de políticas públicas. Então, esses direitos aqui, eles só poderão ser concretizados se o Estado fazer. Então, aqui eu quero o Estado longe de mim, aqui eu preciso dele perto, fazendo algo, implementando política pública para quê? Para que a igualdade seja alcançada. Pois não, meu amigo? Exato. Não, veja, não é só o Brasil. Existem países que adotam um modelo de saúde pública também. Só que o problema é que aqui no Brasil, quer dizer, não sei bem se é um problema, mas a gente adota um modelo universal. O que é um modelo universal? É que tecnicamente todo mundo pode usufruir daquele serviço, inclusive quem tem condições de arcar com o valor de um plano de saúde ou fazer um tratamento privado. Mas veja, essa é uma escolha do nosso país fazer isso. Tá? Certo. Era, mas alguns não vão fazer isso por N fatores. Aí a gente teria que conversar muito, muito tempo para poder entender por que que determinados países adotam e por que que determinados países não adotam, tá? Mas de fato você está pensando corretamente. De fato você está pensando corretamente. Diga aí. Veja, vamos lá. Essa pergunta é boa. Essa igualdade aqui que a gente está falando é uma igualdade formal, certo? A ideia de igualdade material, ela é uma ideia que vai surgir no fim da Segunda Guerra com a terceira dimensão de direitos aqui. Então, pelo caso específico que você está propondo, não entraria aqui, entraria exatamente na igualdade material. Por quê? Porque o que é que diferencia a igualdade formal da material que a gente já falou lá atrás? A ideia de igualdade formal é tratar todo mundo sem distinção alguma, né? Já a ideia de igualdade material é observando as eventuais peculiaridades de cada um, observando as vulnerabilidades sociais, econômicas, históricas e etc. O Estado ele deve ser o quê? Indutor para que essas diferenças, em alguma medida, elas desapareçam e as pessoas, os indivíduos, tenham eventualmente uma igualdade na ponta de tratamento, né? É, sim, 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 sim. É, tem uma resposta a isso que o pessoal sempre fala, não, mas a mulher trans ela faz um tratamento hormonal, então ela vai baixar o nível, ela vai se equiparar. Só que por outro lado, e aí quem rebate o argumento é, ok, mas a composição óssea e física, ela é desde o nascedor uma composição fisicamente típica masculina.
Então, mesmo que faça esse processo de transição, não dá para você perder esses elementos, né? Essa composição. Mas veja, isso não vai cair na prova da gente, tá? Isso não vai cair. Até porque essa é uma questão que ainda está se encaminhando. A cada dia você tem um episódio, você tem uma discussão nova. Vocês devem ter visto recentemente que teve aqui um caso no Guaiamum ali, né? Que fica ali na torre, por ali. O camarada, rapaz, acaba deu uma mãozada numa mulher, achando que era uma mulher trans, que era um homem. Meu amigo, olha, um negócio horrível. Negócio horrível, horrível, horrível. E o cara foi preso, né? Acho que está encarcerado ainda, inclusive. Mas vamos ultrapassar essa barreira, porque isso não vai cair no nosso concurso, não, tá? Conseguiram compreender o panorama, a diferença? Então aqui a gente tem um modelo que quer o Estado longe, e aqui a gente tem um modelo que quer o Estado perto, porque se a gente garante aqui a ideia de saúde, educação e etc., tudo isso aqui é concretizado exatamente, ó, a partir da atuação do Estado. Veja, eu poderia colocar aqui, e até sugiro que vocês anotem, mas, por exemplo, um outro direito social que é importante a gente observar, está aqui, ó. Segurança pública. Caiu com segurança pública hoje na prova, não? Alguma questão? Foi, né? Caiu o que lá? Função, né? Provavelmente foi quais órgãos não fazia parte da. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o professor fica muito feliz com um negócio desse. Caiu, foi nacionalidade, foi? Rapaz. Pelo visto, vocês fecharam a prova de constitucional e vão fechar a prova de constitucional e direitos humanos na semana que vem. Veja, talvez, obviamente, a gente não conseguiu ver todos os assuntos. A gente viu 90% dos assuntos. Pode ser que 10% que caia ali uma ou outra situação, mas a gente viu praticamente tudo aqui, tá? Mas vamos voltar. Então tá aqui, ó, segurança pública. Segurança pública. Como é que se concretiza a segurança pública? Aí o estado de Pernambuco querendo concretizar a segurança pública, contratando vocês aí, fazendo concurso para vocês irem patrulhar, né? Realizar o patrulhamento ostensivo do estado de Pernambuco, né? Então tá aqui, direitos de segunda dimensão. Tá claro, pessoal, até aqui? Ok. Nós temos também uma situaçãozinha que coloca esse modelo de estado em xeque também. Que coloca isso daqui numa condição, ó, da gente poder dizer que houve uma crise, ok? Da gente poder falar que houve uma crise aqui desse modelo. Veja, é um raciocínio breve, tá? Porque essa evolução era importante para a gente acertar a questão na prova. Existe uma explicação teórica da coisa e existe uma explicação prática também do porquê desse modelo de Estado aqui ter entrado em crise. E o principal fator da crise desse modelo aqui foi a Segunda Guerra Mundial, pô. Tem o que fazer. Esse é o argumento prático. Tem um monte de filosofia, tem um monte de teoria, tem um monte de coisa para explicar. Mas a grande questão foi o seguinte, meu amigo, quem tem poder nas mãos, quem tem o poder nas mãos, ele pode estar submetido ao melhor cabouço jurídico que for. Ele pode estar submetido à melhor constituição que seja, mas se não quiser cumprir, meu amigo, não vai cumprir. Veja bem, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quando Hitler ascendeu ao poder, a Constituição na Alemanha que estava vigente era a Constituição Alemã de 1919, que é um marco do modelo de segunda dimensão de direitos. E esse documento aqui não foi capaz de impedir o que aconteceu. Então, aqui, pessoal, se gerou inúmeras mudanças de dizer o seguinte, meu amigo, se ficar dizendo que a Constituição é bonitinha, que as leis do país são bonitinhas, que a gente tem direito de segunda dimensão, e não tiver nada para proteger isso daqui, não adianta nada. Então, a mudança que se tem aqui é uma mudança de olhar mesmo para o que é que a gente quer em termos de país, em termos de ordem jurídica. A gente vai deixar cada país responsável pela confusão, por proteger direitos de cada um, ou a gente vai tentar, de alguma forma, criar uma cultura mundial para que os direitos sejam protegidos. Então, você tem uma mudança aqui de paradigma que é muito importante. E aí, vamos para cá. Com o advento dessa crise aqui, aí a gente tem exatamente o quê? A gente tem o surgimento dos direitos, ó, de terceira
dimensão, ok? Então, direitos de terceira dimensão aqui, direitos humanos, ó, terceira dimensão, 2, direitos humanos. Eu vou me apertar um pouquinho aí, será que vai aparecer na imagem? Vai, né? Eu vou falando aqui, vai aparecendo para vocês anotarem. Então, primeiro de tudo, tá? Esses direitos aqui de terceira dimensão, pessoal, eles são direitos de quando? Do pós Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Então, pós Segunda Guerra Mundial, eu não preciso nem dizer quais foram os países. Você pode colocar ali na sua anotação, Europa, né? Alemanha, Itália, Portugal, França. Pode colocar, aliás, França não, a Espanha, né? Então você vai colocar aqui pós Segunda Guerra Mundial e você vai colocar aqui também, ó, qual era o ideário, né, que se buscava garantir na terceira dimensão. Olha aqui, ó, fraternidade, certo? Então eu tenho aqui, ó, o ideário de fraternidade. Helder, por que fraternidade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para você entender o raciocínio. O que significa fraternidade? Quem sabe aqui, o que significa fraternidade? Ser fraterno com alguém significa o quê? Fulano é fraterno, fulano tem um amor fraternal com Beltrano. O que significa isso? Ser fraterno com alguém é respeitar outra pessoa. É ser educado, é apoiar, é ajudar. Então, o que estava em jogo ali era uma mudança de olhar em relação aos direitos no seguinte sentido, meu amigo, a gente tem que se preocupar em cuidar uns dos outros. E quando eu digo cuidar uns dos outros aqui, é um país se preocupar com o que está acontecendo no país do outro. Porque a ideia que eu falei para vocês ontem, a ideia inicial, na primeira parte da aula, que eu falei de direitos humanos, eu disse, olha, todo documento internacional, ele tem o objetivo de gerar mudanças dentro da ordem interna de um país. E esse tipo de mudança é uma mudança legislativa, é uma mudança executiva e é uma mudança judicial. A lógica por trás dos direitos humanos é uma cultura global de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, esse novo modelo aqui, ó, pensado pós Segunda Guerra Mundial, está olhando exatamente para trás e está dizendo, meu amigo, se deixar cada um cuidar de si, vai acontecer isso daí. Então vamos criar uma cultura de quê? De fraternidade, uma cultura de respeito mundial à dignidade da pessoa humana, para que a gente caminhe em torno de quê? De uma sociedade que respeita uns aos outros. Então esse é o contexto de ter surgido aqui os direitos de terceira dimensão. E aí repare, esses direitos de terceira dimensão aqui, a gente costuma dizer que são direitos coletivos e difusos, tá? Direitos coletivos e difusos. Então, perceba aqui a mudança, tá? Se a lógica é a gente respeitar todo mundo, cuidar um dos outros, ser fraternal e etc., cuidar da coletividade, não olhar apenas para o indivíduo, a gente vê aqui agora o surgimento dos chamados direitos difusos e coletivos. Como assim, Helder? Explica melhor. Vamos lá. Quem é que foi perseguido pelos regimes nazifascistas? Me digam aí. Exatamente, né? Todo mundo que estava em todo mundo que não era ariano, né? Todo mundo. Aí vejam, presta atenção no raciocínio. A gente teve grupos religiosos perseguidos, não tivemos? Grupos étnicos raciais perseguidos, né? Minorias que a gente chama hoje de minorias sociais vulneráveis, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, né? Que hoje lá, naquele contexto, eram os homossexuais apenas. Então, veja, nós tivemos todo tipo de grupo que estava sendo perseguido pelo regime nazifascista. Então, quando a gente está falando de direitos coletivos e difusos, a gente está falando do seguinte, eu não vou olhar mais para o indivíduo, mas eu tenho que olhar para o grupo que ele pertence, para a categoria que ele está inserido. Para quê? Para que a gente proteja o maior número possível de pessoas. Então, a gente sai de uma lógica que é meramente individualista para a gente ir para uma lógica o quê? Mais coletiva, de olhar o grupo em que o sujeito está inserido.
Então, se foram grupos religiosos, se foram grupos étnicos raciais, se foram grupos, né, de minorias sociais vulneráveis que estavam sendo perseguidas, a ideia é que a gente faça o quê nesse contexto aqui? Que a gente proteja esse pessoal. Por isso que há o surgimento dos chamados direitos difusos e coletivos aqui. Grupos, né, antes marginalizados ou estigmatizados agora vão ter amparo nos documentos internacionais e nas constituições de cada país. Então, o que eu quero que é mais importante para você saber nessa transição é: eu ultrapasso uma lógica meramente individual e eu passo a olhar também, não só o indivíduo, eu continuo olhando para o indivíduo, mas eu também passo a olhar o contexto e o grupo que ele está inserido aqui. Por isso que a gente fala de direitos difusos e coletivos. O que é que eu quero que você anote aí a título de diferença? Qual é a diferença de um direito coletivo para um direito difuso? Se eu estou tratando de um grupo de pessoas, né? Qual é a diferença de um direito coletivo para um direito difuso? Você vai colocar no seu material o seguinte, você pode colocar até entre parênteses. Anote assim que eu vou explicar. Do lado do direito coletivo você coloca assim, ó, sujeito determinado. Pode colocar assim, sujeito determinado. Então, ao lado de direito coletivo, você coloca sujeito determinado. Ao lado do direito coletivo, você coloca sujeito determinado. E ao lado ali de direito difuso, você coloca assim, sujeito indeterminado. Sujeito determinado e sujeito indeterminado, no caso do direito difuso. Eu vou explicar, mas só para você lembrar na hora da prova se der algum chabu, tá? Tá vendo aí sujeito indeterminado, sublinha um in e sublinha o i de difuso. Beleza? Sujeito indeterminado, sublinha um in e na palavra difuso você sublinha um i também. Então sujeito indeterminado é direito difuso, certo? Sujeito determinado é direito coletivo. Helder, agora explica, já que a gente anotou, vamos explicar, presta atenção. Se eu estou falando que a ideia do direito difuso, que a ideia do direito difuso ou do direito coletivo é não olhar apenas para o indivíduo, mas olhar para ele coletivamente falando, olhar para o grupo em que ele está inserido, eu vou ter direitos que vão ser estabelecidos na Constituição ou nos documentos internacionais que vão olhar para um grupo de pessoas, seja esse grupo determinado, seja esse grupo indeterminado. Vamos fazer dois exemplos simples que sempre aparecem em prova. Existe um direito difuso chamado assim, ó, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Beleza? Minha pergunta é a seguinte: eu tenho como saber quem usufrui mais ou quem usufrui menos do meio ambiente ecologicamente equilibrado? Eu tenho um medidor, Helder usufrui mais do meio ambiente do que Letícia. Eu tenho como fazer isso? Então, quando eu não consigo individualizar o destinatário daquele direito, eu chamo ele de direito difuso. Beleza? Isso é chuva? Quando eu não consigo individualizar o destinatário, eu digo que ele é um direito difuso. Por isso que vocês anotaram aí, ó, sujeito indeterminado. Mesma coisa, alguns autores dizem que o direito à paz, nesse contexto aí, olha aí a ideia de paz, né? Depois das atrocidades que foram feitas pelos regimes totalitários. Aí você diz assim, é um direito difuso o direito à paz. Eu tenho como mensurar quem usufrui mais da paz ou não? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como individualizar. Não vai chegar uma fatura na sua casa dizendo assim, R$ 50 porque você está usufruindo mais da paz nesse contexto. 50 decibéis de paz aqui por ano. Então, quando eu não tenho como individualizar, esse direito ele é o quê? Difuso. Tranquilo? Agora imagine o seguinte. Aqui no Brasil, por exemplo, e a título de documentos internacionais, que isso está no edital do CFO. Nós temos aqui no Brasil Estatuto da Pessoa com Deficiência. As leis que estabelecem direitos da pessoa com deficiência estabelecem o quê? Um direito coletivo ou um direito difuso? Por quê? Porque eu tenho como individualizar quem é o destinatário daquele direito, os integrantes daquele grupo. E os integrantes daquele grupo eu tenho como individualizar. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, eu vou repetir.
nós ultrapassamos a ideia de um direito meramente individual e a gente passa a olhar para o indivíduo dentro do coletivo que ele está inserido, dentro do grupo em que ele está inserido. Então, ora eu vou ter um direito que pode ser coletivo, ora eu vou ter aqui um direito que pode ser difuso. E aí essas características aqui, elas vão se repetir, tá? Porque esses direitos ali, para eles serem garantidos, por exemplo, garantir a igualdade material, ora eu vou precisar que o Estado faça alguma coisa, ora eu vou precisar que o Estado simplesmente diga que tem o direito e fique longe desse o sujeito se autodeterminar. Então, é como se essas características aqui, elas também se acumulassem nesse contexto. Mas o que é importante a gente saber, ó, está exatamente descrito aqui, tá certo? Vejam, detalhe. Como eu já falei, alguns autores falam de outras dimensões ou outras gerações. Tem gente que vai, por exemplo, não sei se vocês lembram, final dos anos 90, início dos anos 2000, começou aquele processo de clonagem, né? De você... Como era o nome, que a expressão que se falava, rapaz? Você individualizar o DNA. Tinha um nome antigo que se falava sobre isso. Era alguma coisa que você sabia exatamente o caminho que o nosso DNA tinha, tal. Era uma expressão que se utilizava à época. Mas resumindo, foi um momento em que a gente teve um avanço em relação ao quê? A pesquisas científicas, né? O genoma humano, eu lembro disso, eu estava na escola, estava lá no colégio da polícia, 8ª série, 7ª série, a gente falando sobre genoma humano, não sei o quê, papapá. Aí teve muita gente que começou a dizer, direito de 4ª dimensão, direito à pesquisa bioética, à pesquisa biogenética. Aí hoje a gente tem essa lógica de tecnologia, aí tem gente que fala de uma 8ª, de uma 9ª dimensão. Então, da 4ª para frente, é discussão teórica, que não vai aparecer na prova. Se aparecer, é uma questão passiva, inclusive, de ser anulada. Por isso que os examinadores normalmente fazem o quê? Se não tiver uma bibliografia específica, ou se não for uma banca dessas que é bem consolidada, que costumeiramente cobra 4ª, 5ª e 6ª, se a gente for falar da OCP, você vai ver que questões do mesmo patamar, elas cobram isso aqui, as 3 dimensões de direitos humanos, tá certo? E se vocês repararem, ó, os lemas, né, ou os motes aqui das dimensões representam exatamente o quê? O mote da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso foi exatamente disposto aqui no processo evolutivo das 3 dimensões de direitos humanos. Tranquilinho, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? 10ª questão do material. Cadê o material de ontem? E a alma que ainda está no corpo? 10ª questão do nosso material. Ah, já está aí, né? 10ª questão. 10ª questão do nosso material. Então, vamos lá. Vamos responder. 10ª questão do nosso material. Calma, não queremos pânico. Os direitos humanos de segunda geração são, dentre outros, liberdade e propriedade. Isso é qual dimensão? Saúde e assistência social. Isso é qual dimensão? Autodeterminação dos povos e meio ambiente. Veja, a autodeterminação dos povos, você pode colocar como terceira, alguns até falam em primeira, porque seria garantir liberdade. Mas o mais importante aqui é o meio ambiente, que é a terceira dimensão. Essa é mais fácil para a gente resolver, né? Então, letra C está errada. Vida e meio ambiente. Vida é primeira dimensão, meio ambiente, terceira dimensão. E aí a autodeterminação dos povos e liberdade está dentro desse contexto aí da primeira, e para alguns a autodeterminação dos povos, terceira dimensão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, qual é a resposta correta? Letra B. Pronto. Com calma, com tranquilidade. 13ª questão, vocês irão responder.
a 13ª questão e a 14ª. 2 minutos. E a 14ª. Diga. Terminaram? São exemplos de direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração, respectivamente. Vou lhe dar um desconto, viu? Vou lhe dar um desconto por causa da prova hoje, viu? Mas fique ciente que vontade não me faltou neste momento de repetir o ato de outrora que foi praticado neste lugar. Direito à educação é primeira dimensão, é segunda dimensão, não é? Então já está errada a letra A. Direito à liberdade de locomoção é primeira dimensão, é liberdade pública. Direito à educação é segunda dimensão. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é terceira dimensão. É um direito difuso ou é direito coletivo? E agora? Por quê? Vai chegar uma fatura na minha casa, você está respirando um ar melhor do que o vizinho, né? Ok. Então parece que a letra B é a resposta correta. Letra C, direito à saúde, segunda dimensão. Direito à igualdade é primeira dimensão? É primeira ou é segunda? Segunda, né? Promoção de igualdade. Direito à vida, primeira dimensão. Direito à nacionalidade. Direito à nacionalidade, pessoal, é um direito político, é primeira dimensão também, tá? E direito à moradia é segunda dimensão, certo? Então, letra B, de fato, é a nossa resposta correta. Pois não. Pluralismo político, primeira dimensão. 14ª. Com base nas gerações de direitos humanos
segundo Paulo Bonavides, assinale a alternativa que expressa a geração que desenvolveu os direitos econômicos, sociais e culturais. Primeira geração, direitos de liberdade. Terceira geração, direitos de fraternidade.